que deu certo. Bom, eu vou fazer uma leitura inicial aqui como preparação, tá? Bom, o título da leitura se chama O Anjo das Crianças. Essa mensagem está na Revista Espírita de 1860, do mês de abril. E ela. Peraí, só um minuto. E ela começa assim: Meu nome é Micael. Sou um dos espíritos designados para a guarda das crianças. Que suave missão e que felicidade proporciona proporciona a alma. A guarda das crianças? Perguntareis. Mas elas não têm suas mães, bons anjos designados para essa guarda? Só um minuto. E por que ainda é necessário um espírito para delas se ocupar? Mas não pensais nas que não têm mais essa boa mãe? Não há, e muitas. É a mãe, ela mesma, por vezes, desculpa, e a mãe, ela mesma, por vezes não necessita de ajuda? Quem a desperta em meio ao primeiro sono? Quem a faz pressentir o perigo? Inventar o alívio quando o mal é grave? Nós, sempre nós que desviamos a criança do barranco para onde corre traquinas, que dela afastamos os animais perigosos e que inspiramos a compaixão pelo pobre, a doçura, a bondade. Nenhuma, mesmo das piores, poderia perturbar-nos. Há sempre um instante no qual o coraçãozinho se abre para nós. Só um minuto. Quantos de vós admirar-se-ão desta missão? Mas não dizeis sempre que há um Deus para as crianças, sobretudo para as crianças pobres? Não, não há um Deus, mas anjos amigos. Como podereis explicar de outro modo esses salvamentos miraculosos? Há ainda muitos outros poderes de cuja existência nem mesmo suspeitais. Há os espíritos das flores, dos perfumes, há mil e um outros, cujas missões mais ou menos elevadas vos pareceriam deliciosas e invejáveis após vossa dura vida de provas. Eu os convidarei a virem ao vosso meio. Neste momento, sou recompensada por uma vida inteiramente dedicada às crianças. Casada, jovem, com um homem que tinha muitas. Não tive a felicidade de ter as minhas próprias, inteiramente devotada a elas. Deus, o bom e soberano Senhor, concedeu-me ser ainda guarda das crianças. Suave e santa missão, eu o repito, e cuja a plena eficácia as mães aqui presentes não poderiam negar. Adeus, vou à cabeceira dos meus pequenos protegidos. A hora do sono é a minha hora, e é preciso que visite todas essas lindas pálpebras fechadas. O bom anjo que vela por elas, o bom anjo que vela por elas, sabei-o, não é uma alegoria, mas uma verdade.
Bom, é uma leitura já para estimular o nosso debate do estudo de hoje, né? Alguém poderia fazer a prece? Posso fazer, Edivaldo. Se alguém não quiser fazer, não puder, eu faço. Boa tarde a todos. Boa tarde, Rita. Boa tarde a todos que chegaram. Boa tarde, Rita. Então vamos, quem se sentir confortável, né, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, pedir à espiritualidade amiga que esteja conosco nesse momento, nos intuindo, e que a gente possa abrir nosso coração, nossa mente, nossos ouvidos para esse estudo de hoje, e que ele seja muito proveitoso a cada um de nós, que a gente tire todas as lições que desse estudo estão por vir, e que a gente possa exercitá-las, entendê-las e colocar em prática a cada passo nosso. A gente agradece todas as tardes de sábado, todo esse preparo que a espiritualidade faz com nós, todo carinho, todo zelo que eles têm conosco. E a gente quer retribuir, estando atento, estando buscando, cada dia, a cada caminhar, a cada ação, a cada gesto, nos melhorarmos. Que a gente receba toda a proteção, todo o amparo, que a exemplo de Jesus, a gente consiga caminhar nessa direção do bem, do bom, do justo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, então vamos dar seguimento ao nosso estudo da tarde de hoje. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, Edivaldo. Sim, estou vendo. Edivaldo, com a letra bem pequenininha, é assim mesmo? Agora a letra está muito pequena, né, Edivaldo? Tem como aumentar, não? Está muito pequena ainda? Tá. E agora? Melhorou? É do mesmo jeito, Edivaldo. Engraçado, aqui eu mudei, mas para mim aparece maior. Talvez seja o espaço que a gente tem aqui mesmo na tela, né? Então talvez não consiga. Peraí, rapidão. Cida, desliga o microfone. Continua pequena ainda? Tá do mesmo jeito. Aqui dá para ler. Mas dá para ler. Para mim apareceu um pouco maior. Quem tá com o celular tem problema. Ah, é verdade. Deixa eu lá. Bom, o nosso estudo de hoje vai ser das perguntas. Quais são as perguntas mesmo, Ana? O número? Deixa eu 567. 576, é isso? É Ou não? 506 a 577, né? Acho que é meia, né? Da 567 até a 576. É o contrário, então. Queria começar com a leitura de um pequeno texto, de uma pequena mensagem
que vai estar na Revista Espírita de 1800 e... acho que vai dar um problema aqui, peraí. Ana, eu não consigo, se eu compartilhar minha tela aqui, eu não consigo autorizar a entrada. Mas será que tem alguém ainda para entrar? Bom, entrou mais um. Mas, bom, qualquer coisa eu descompartilho e coloco. Eu Vamos não lá. consegui acessar. A gente vai seguindo. Bom, essa mensagem ela vai estar na Revista Espírita de 1866, no mês de junho, intitulada Ocupações dos Espíritos. Sociedade de Paris, 16 de fevereiro de 1866. O médium foi o Lemarie. Esse médium aqui, ele foi vice-presidente da Sociedade Espírita de Paris. A história dele é bem interessante. A mensagem começa assim: Fostes tão bons para comigo, senhores, tão atenciosos para com um recém-vindo, que volto para vos pedir alguns instantes de atenção. Desde quando cheguei ao mundo dos espíritos, estou com vontade de transmitir algumas reflexões que aproveitei, pois me dão a faculdade onipotente de mudar completamente minhas ideias adquiridas na última encarnação. Vou, pois, se mo permitirdes, transmitir algumas destas reflexões sugeridas por falsas ideias de certos detratores do Espiritismo. Não é raro ouvir de todos os detratores, mas os que fizeram o achado espírita bem poderiam dizer-nos em que trabalham os espíritos que entraram na posse dessa formosa erraticidade. Tem eles um corpo correspondente ao nosso, ou um corpo fluídico? Tem a ciência infusa? Sabem mais do que nós? Então, por que tanta comunicação terra a terra, num francês ordinário ao alcance de todo mundo? Mas o primeiro que chega pode dizer outro tanto. E ainda acrescentam: mas esses espíritos fascistas, a que ginástica se entregam nos trapézios eternos? De que vivem? Com que se divertem? Mas se estão no ar ambiente, ocupados em nos ver trabalhar, não devem achar divertidas todas as nossas ações vis, todos os nossos pensamentos ridículos. Talvez estejam na contemplação eterna. E se eles veem a Deus, como é constituída a divindade? Que ideia nos podem dar da sua grandeza? Ai de nós, ilusão, repetem eles, e dizer que tem gente que se diz sensata e acredita em todas essas quimeras. Eu os ouvi repetirem essas ideias, e rindo como outros, ou lamentando amargamente os adeptos de uma doutrina que, segundo nós, levava à loucura. Muitas vezes perguntei a razão de tal aberração mental no século XIX. Um dia encontrei-me livre, como todos os meus irmãos terrenos, e chegando a este mundo que tanto me tinha feito alçar os ombros, eis que eu vi os espíritos, conforme as faculdades adquiridas na terra, buscam o meio que lhes é próprio, a menos que, não podendo estar desprendidos, estejam na noite, nada vendo, nem ouvindo, nessa terrível espera que é realmente o verdadeiro inferno do espírito. A faculdade que tem o espírito desprendido de ir a qualquer parte, por um simples efeito de sua vontade, lhe permite encontrar um meio onde suas faculdades possam desenvolver-se pelos contrastes e pela diferença das ideias.
quando, da separação do espírito e do corpo, somos conduzidos por almas simpáticas para junto daqueles que nos esperam, prevendo a nossa volta. Naturalmente, fui acolhido por amigos tão incrédulos quanto eu, mas como neste mundo tão compuscado, todas as virtudes estão em evidência, todos os méritos brilham, todas as reflexões são bem recebidas, todos os contrastes se transformam numa difusão de luzes, atraído por curiosidade. A visitar grupos numerosos que preparam outras encarnações, estudando todos os detalhes que o espírito, chamado a voltar à Terra, deve elucidar. Concebi uma grande ideia da reencarnação. Quando o espírito se prepara para uma nova existência, submete suas ideias às decisões do grupo a que pertence. O grupo discute. Os espíritos que o compõem vão aos grupos mais avançados, ou à Terra. Procuro entre vós elementos de aplicação. O espírito aconselhado, fortalecido, esclarecido, sobre todos os pontos poderá, daí por diante, se quiser, seguir seu caminho sem vacilar. Terá em sua peregrinação terrena uma multidão de espíritos invisíveis que não o perderão de vista, tendo participado em seus trabalhos preparatórios. Eles aplaudem os seus resultados, os esforços para vencer, a sua vontade firme que, dominando a matéria, lhe permitiu trazer aos outros encarnados um contingente de quitações e de amor, isto é, o bem, segundo as grandes instruções, segundo Deus, enfim, que adita em todas as afirmações da ciência, da vegetação, de todos os problemas, enfim, que são a luz do espírito, quando ele sabe resolvê-la de forma racional. Pertencendo ao grupo de alguns cientistas que se ocupam de economia política, aprendi a não desprezar nenhuma das faculdades que tanto ri outrora. Compreendi que o homem, muito inclinado ao orgulho, se recusa a admitir, mesmo sem estudo, tudo quanto é novo e fora do seu gênero de espírito. Também me disse que muitos dos meus antigos amigos seguiam por falsos caminhos, tomando sobre a sombra pela realidade. Não obstante, segui o conjunto dos trabalhos da humanidade, onde nada é inútil. Compreendi a grande lei da igualdade e da equidade que Deus derramou em todo o elemento humano, e disse para mim mesmo que aquele que nada crê e que, apesar disso, faz o bem e ama seus semelhantes, sem esperar de remuneração, é um nobre espírito, muito mais nobre do que muitos daqueles que, prevendo uma outra vida e crendo no progresso do espírito, esperam uma recompensa. Enfim, aprendi a ser tolerante, vendo essas legiões de espíritos entregues a tantos trabalhos diversos, formigueiros inteligentes, que pressente Deus e procura coordenar todos os elementos do futuro. Eu disse para mim mesmo que o homem, esse pigmeu, é de tal modo orgulhoso que se ama e se adora desprezando os outros, em vez de entregar-se aos grandes instintos e, sobretudo, às ideias sãs e conscienciosas que a vida futura revela, desenvolvidas pelas ideias espiritualistas e, sobretudo, pelo Espiritismo. Esta lei magnífica que cada dia mais fortalece a solidariedade do mundo terreno e da erraticidade. É ele que vos inicia em nossos pensamentos, em nossas esperanças, em tudo que nos prepara para o vosso adiantamento, para o fim desejado da geração em que deve, em breve, emigrar para regiões superiores. Até outra vez. Obrigado, Gui.
Aí o Kardec ele traz uma observação aqui, que é bem interessante também. Este espírito, da qual demos uma notável comunicação na Revista Espírita de dezembro de 1865, era em vida um distinto economista, mas imbuído de ideias materialistas e um dos trocistas do espiritismo. Contudo, era um homem adiantado intelectualmente e moralmente, e que buscava o progresso. Não demorou em reconhecer seu erro, e seu maior desejo foi trazer seus amigos ao caminho da verdade. Foi na intenção destes que ditou várias comunicações. Por mais profunda e lógica que seja esta, vê-se que o mundo dos espíritos ainda não lhe é perfeitamente conhecido. Ele está equivocado quando diz que a geração atual, em breve, deve emigrar para regiões superiores. Sem dúvida, no grande movimento regenerador que se opera, uma parte desta geração deixará a Terra e irá para mundos mais adiantados. Mas como a Terra regenerada será, ela própria mais adiantada do que é, muitos acharão uma recompensa aqui, reencarnando. Quanto aos endurecidos, que aqui são uma chaga, como aqui estariam deslocados, seriam um entrave ao progresso, perpetuando aqui o mal. É em mundos mais atrasados que eles irão esperar que a luz se faça para eles. É o que resulta da generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre este assunto. Alguém quer comentar sobre o que eu li? O que achou da leitura? O que mais me chamou a atenção na leitura foi a parte de dizer assim, não importa em que religião, se você tem uma religião, né, não importa. O que importa é se você está contribuindo para o progresso, para a evolução, fazendo o bem. Né? E nessa parte ficou muito forte para mim essa questão de que ele, mesmo não sendo, né, um adepto espírita, ele fazia, né, as ações dele sem esperar nada em troca. Depois ele reconhece isso, mas a princípio, agindo assim, ele já está bastante evoluído. Mais alguém? Acho que alguém levantou A a mão. Rita pode falar, depois a Cida, né? Acho que a Rita. Oi, boa tarde, gente. Boa tarde a todos. Eu estava refletindo aqui com relação à necessidade da gente olhar a situação nossa aqui com humildade, né? Porque é tão interessante quando ele fala assim que tudo tem um porquê, né? Não há nada desproposital no mundo que a gente vive. Embora a gente veja muitas coisas erradas, não tem nada fora do lugar. Né? A nossa condição evolutiva é que faz com que a gente tenha um olhar mal. Né? E foi isso que eu vi aqui, que a gente nós não temos o direito de nos sentir melhor que os outros. Né? Estamos no mesmo barco. Resumindo, é isso. É isso mesmo. Pode falar, Cida. Eu vi no início da revista Espírita que o Espírito, ele vem, os Espíritos estão conosco o tempo todo, eles se ocupam do nosso trabalho, se ocupam da gente, está aí nos incluindo, e, ao mesmo tempo, eles ficam felizes com as nossas conquistas. Eu achei que isso foi bem frisado, né, no início da informação, e uma forma da gente sempre pensar que nós nunca estamos sozinhos. As nossas atitudes estão sendo vistas, revistas, e estamos incluídos para poder tomar atitudes melhores. Aí nós é que não fazemos, mas eles estão lá. E a felicidade que eles ficam quando a gente consegue fazer algo que eles viram e que a gente está caminhando no caminho certo, no bem, no justo, como disse a Ilza na oração inicial. É isso mesmo. Aqui é um exemplo que Kardec nos traz
né, dessa concepção. Ele mostra que era uma pessoa, como ele coloca, materialista, né, mas ainda com desejo de progresso. Ele estava num caminho errado na última reencarnação, né? Ele acabava que zombava um pouco do espiritismo, mas conforme ele chega no mundo espiritual e vê a realidade como que ela é, ele muda o seu conceito, né? Ele vê que aquilo é verdade e ele acaba seguindo aquela verdade, né? Tanto que ele relata um pouco o que aconteceu ao redor dele, né? O trabalho dos espíritos, as ocupações, as missões que os espíritos tinham. Isso o motivou também a ele mesmo arranjar uma ocupação, uma missão, digamos assim, para com que ele viesse a progredir, para com que ele viesse também a aprender um pouco mais. Outra coisa muito interessante que deve ser uma das nossas reflexões, e isso está em toda a obra de Kardec, ele coloca aqui nessa observação dele, ele diz assim: vê-se que o mundo dos espíritos ainda não lhe é perfeitamente conhecido, porque ele traz na mensagem, que às vezes é imperceptível para nós, mas Kardec percebeu, ele traz concepções que não condiz com que o espiritismo já trouxe, né? É uma concepção errônea dele. Por isso que Kardec coloca aqui que ele ainda tem coisas que ainda ele não conhece, que ele vai precisar conhecer, né? Que ele fala dessa questão dos espíritos vão emigrar para a região superior, né? Mas ele fala que a Terra está também evoluindo para o mundo de regeneração. E aqui também vai ser um mundo mais, digamos assim, feliz, né? De uma certa proporção, né? E ele mostra, através desse exemplo, que nem todos os espíritos conhecem tudo, né? Quem vai conhecer tudo são os espíritos puros, né? Tem muitos espíritos que têm uma concepção muito pessoal. E ele traz essa observação aqui, como ele traz em outras, em várias mensagens, né, que ele traz como exemplo. Alguém quer mais falar sobre essa mensagem? Bom, vamos lá para as perguntas. É 500 e quanto mesmo? 567, 567. Pronto. Chegamos aqui. Alguém quer ler para nós? E se puder comentar um pouquinho sobre... Eu começo. Pode ser? Pode ser. Costumam os espíritos imiscuir-se em nossos prazeres e ocupações? Os espíritos vulgares, como dizes, costumam. Esses vos rodeiam constantemente e, com frequência, tomam parte muito ativa no que fazeis, de conformidade com suas naturezas. Cumpre assim aconteça, porque, para serem os homens impelidos pelas diversas veredas da vida, necessário é que lhes exercitem ou moderem as paixões. Comentário de Kardec. Com as coisas desse mundo, os espíritos se ocupam conforme o grau de elevação ou de inferioridade em que se acham. Os espíritos superiores dispõem, sem dúvida, da faculdade de examiná-las nas suas mínimas particularidades, mas só o fazem na medida em que isso seja útil ao progresso. Unicamente os espíritos inferiores ligam a essas coisas uma importância relativa às reminiscências que ainda conservam e às ideias materiais que ainda se não extinguiram neles. Então, né, essa palavra ismiscuir-se, né, significa intrometer-se. Então, os espíritos, Kardec está perguntando aos espíritos se os espíritos costumam intrometer-se, né, nos nossos prazeres e ocupações. E a resposta é que os espíritos vulgares costumam sim, né, mas isso vai depender muito da nossa sintonia, da nossa vibração, para que isso aconteça, né?
Se a gente estiver na mesma sintonia, eles vão conseguir, senão, não. E os superiores, eles só fazem isso quando tiver uma razão muito boa, muito justa, e que for para o progresso, né? Senão, não vão fazer. Então, é aquela coisa, né? Os espíritos superiores, eles são mais educados, eles só aproximam de nós se assim for necessário, ou se a gente o convidar, mas os inferiores não. Eles vão de acordo com a nossa inferioridade também. E esses dias a gente está até estudando o livro Nos Domínios da Mediunidade, e tem um fato lá bastante interessante de uma médium, né? Ela é Celina, ela foi casada, o espírito foi casada numa vida passada, e o espírito do esposo dela continua acompanhando. E antes ele tentou obsediá-la. Só que aí, pela evolução dela e por ela estar já em uma outra faixa vibratória, ele não conseguiu. E aí, com as orações dela, com as preces dela, ela conseguiu trazê-lo a ajudar aos espíritos que estavam na mesma condição que ele, com essa mesma perturbação. E hoje eles trabalham juntos, ela encarnada e ele desencarnado, para ajudar os espíritos sofredores. Bom, mas alguém quer comentar? Divaldo, lendo essa questão, aí eu me lembrei daquela questão 459, que diz o seguinte: os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Nesse sentido, a sua influência é maior do que supõe, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, o pensamento vem em primeiro lugar antes da gente concretizar aí as nossas ocupações, os nossos prazeres. Então, só da gente pensar, a gente já está atraindo, dependendo do tipo de pensamento que a gente tem, como a Ana disse, aqueles inferiores ou superiores. Então, o pensamento que vai nos dirigir, ele que vai determinar se a gente vai para o lado da porta estreita ou pelo lado da porta longa. Né? Então, a gente, com os nossos pensamentos, por isso que vem todas as mensagens, nós vamos chamar as mensagens que a gente lê, diz para que a gente tem que orar e vigiar. E isso começa pelos nossos pensamentos. Mais alguém? Bom, nesse sentido aqui, os espíritos nos trazem dessa, digamos assim, desse intercâmbio contínuo que se tem com os espíritos no mundo espiritual, né? Isso tanto faz com os espíritos superiores como os inferiores, como na mensagem anterior, que falando que os espíritos acabam se imiscuindo, digamos assim, como ele coloca aí, nas coisas de nosso cotidiano, né? Isso, eu trouxe um exemplo aqui. Um exemplo que o Pedro até leu. Vou voltar aqui. Só um minutinho. Isso está em Cenas da Vida Particular Espírita, na Revista Espírita de 59. Eu até comentei com você no último estudo sobre esse espírito aqui, que ele acaba chegando na casa do médium, e o médium o conheceu nessa última existência dele, antes do retorno ao mundo espiritual. Eles se conheceram quando eram jovens, estudaram juntos, e ele relata sobre até uma briga que eles tiveram, e Kardec traz esse exemplo para nós aqui. A pergunta 20. Pergunta 20 é assim: como passas o tempo? Ele responde: não tenho outra ocupação senão divertir-me. Espera aí, só um minuto.
Então, vamos lá. Como passas o tempo? Não tenho outra ocupação senão divertir-me ou informar-me dos acontecimentos que podem ter influência sobre meu destino. Vejo muitas coisas. Passo parte do tempo em casa de amigos, no teatro. Por vezes, surpreendo coisas engraçadas. Se as pessoas soubessem que têm testemunhas quando pensam estar sozinhas, enfim, procedo de maneira que o tempo me seja o menos pesado possível. Não saberei dizer quanto tempo isto durará. Entretanto, há algum tempo vivo assim. Pergunta 22. O que é que te falta? De nada mais necessitas, não sofres mais, não temes ser arruinado, vais a toda parte e tudo vês. Não temes as preocupações, nem as doenças, nem os achaques da velhice. Não será isso uma existência feliz? Falta-me a realidade dos prazeres. Não sou suficientemente evoluído para gozar de uma felicidade moral. Desejo tudo aquilo que vejo, e isto é o meu suplício. Aborreço-me e procuro matar o tempo como posso. E como isto dura? Experimento um mal-estar indefinível. Preferiria sofrer as misérias da vida a esta ansiedade que me acabrunha. Kardec coloca uma nota. Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vem, tem os mesmos desejos e nada gozar de fato deve ser verdadeira tortura. Então, aqui é um exemplo que se tem na revista, que fala desse cotidiano, dessa vida do espírito. Ele traz esse relato aqui. Então, ele fala que ele vai a todo lugar, né? Como ele coloca aqui, né? Não tem ocupações senão divertir-me ou informar-me sobre os acontecimentos que podem ter influência sobre o meu destino. Passo parte do tempo na casa de amigos, no teatro, por vezes surpreendo coisas engraçadas. Porque Kardec já falou para nós que, né, a gente praticamente se acotovela com os espíritos, né? Então, em muitas das coisas que fazemos nos nossos cotidianos, como ele fala aqui, muitos se imiscuem dessa situação. Muitos nos observam, nos escutam, às vezes nos suscitando ideias, né? Quanto mais nos ocuparmos de coisas que vão nos levar moralmente, é natural que teremos companhias melhores também. Se fazemos coisas de nosso cotidiano que não são boas, digamos assim, se temos o hábito disso, é natural que vai estar do nosso lado espíritos do mesmo, imbuído com o mesmo propósito, né? Então, assim, eles estão em todo lugar, né? Nos observa a todo tempo. Aqui tem um outro exemplo também, que ele vai na casa de Kardec, né? E é bem interessante que ele vai na casa de Kardec e observa Kardec. O Kardec estava escrevendo no seu quarto, ele estava sozinho, mas ao lado dele tinha mais ou menos uns 20 espíritos, né? E ele observa tudo aquilo lá, que ele estava aprendendo também. Ele entrou lá na casa de Kardec, né? E depois ele relata que chegou um grupo de pessoas na casa de Kardec, eles começaram a conversar, e junto com esse grupo de pessoas, ele fala que tinha mais ou menos uns 100 espíritos. Muitos observavam com atenção, um pouco mais distante, e outros estavam mais próximos da palestra, da conversa em si. Então, esse é um exemplo que realmente os espíritos se miscuem das coisas do nosso cotidiano. Pode ser um espírito inferior, como também pode ser um espírito superior, né? Tem outros exemplos aqui, dentro da revista, que são extremamente Edivaldo, interessantes. Oi. eu senti assim um pouco que esse espírito ele sente falta dos prazeres da vida da terrena que ele não pode ter na vida espiritual. Por isso que ele se sente assim, vamos dizer, tão infeliz que ele preferia estar na Terra com todo o sofrimento que existe aqui na Terra.
Né? Mas ó, eu entendi mais ou menos isso, porque ele está sentindo falta, por exemplo, da vida sexual que ele tinha à vontade aqui. Eu entendi mais ou menos isso. Seriam os prazeres da vida em si, né? Então, ele vê as coisas, como ele não tem condição, digamos assim. Por exemplo, tem a história de um outro espírito, está na revista também, que fala de um espírito que é muito avaro, tem uma avareza muito grande. Então, ele era possuidor ele tinha muitas posses, né? E ele fala que um dos sofrimentos dele é ver o ouro que ele tinha e não poder pegar. Ele fala que sentia prazer em pegar aquele ouro dele. É interessante a avareza dele, que era muito grande. Então, ele sofre isso no mundo espiritual, por não ter esse contato. Porque o corpo fluídico do espírito não é igual ao nosso. Ele não tem essas mesmas condições. A gente vai vendo que o corpo fluídico se assemelha ao nosso corpo, se assemelha, mas não é igual ao nosso corpo. Então, aqui ele vê as coisas, mas não pode usufruir. Né? Tem um exemplo de um outro espírito chamado Baltazar. Também está na revista Espírita, agora eu não lembro o ano. O diálogo que Kardec tem com ele é muito interessante. Né? É um espírito habituado à boa mesa. Ele era muito sensual, né? Muito material, ele era muito apegado às coisas terrenas. Né? E ele fala lá, né, o Kardec ele fala que ele como se cheirasse, né? Como se ele cheirasse os alimentos. E Kardec pergunta para ele se ele se sentia saciado. Ele fala que não, que ele se engana fazendo aquilo lá. Bom, mas se vocês quiserem ler sobre ele chama, o título é Baltazar, o Gastrônomo. Vamos dar seguimento. Oi. Nessa mesma pegada aí que você estava lendo, falando da intromissão dos espíritos, né? Tem um lance, né? Que ele vai numa loja onde um cara está tentando roubar e está na dúvida se rouba ou não, né? Uhum. Aí ele começa a influenciar para o cara sair fora, não, que ele vai ser preso, não sei o quê. É muito interessante essa intromissão dele. Você que tem mais o dom da palavra, se quer falar, seria interessante isso. Não sei se você lembra, não sei se é a questão 40 ou 43, não lembro, que começa lá, não sei. Sim, é mais ou menos isso. Porque o médium que conversa com ele fala da possibilidade dele começar a fazer o bem. E ele se Isso, propõe a exatamente. isso. Né? E ele fica interessado, né? Isso. Ele até sai da casa de Kardec e está andando pela rua, como se fosse uma pessoa reencarnada, mas está andando pela rua, olhando as vitrines, ele comenta. E dentro de uma loja, ele viu, a loja estava fechada, dentro de uma loja ele viu que tinha uma pessoa tentando assaltar a loja. Né? E ele viu a possibilidade de fazer o bem, né? De tentar ajudar. Ele viu a possibilidade de tentar ajudar. Ele entra dentro dessa loja e ao lado dessa pessoa que está com o intuito de furtar a loja, tinha dois espíritos. Um era o espírito superior, né, tentando induzi-lo a não cometer aquele ato, e outro, tinha mais dois espíritos inferiores, tentando alimentar aquilo lá, né, aquela paixão que ele tem. Ele tem aquilo dentro dele, aquela propensão ao roubo, digamos assim, ele tem, né, já dentro dele. Eles só vão alimentando aquilo lá. E o espírito fica um pouco agoniado, conversa um pouco com o espírito superior ali, perguntando o que poderia fazer, e o espírito superior até fala que ele também precisava tomar decisões, né? A pessoa que estava tentando furtar a loja, que ele precisava tomar decisões também, né? Então ele estava suscitando ideias na mente dele, mas a decisão era dele. Aí o que ele fez, esse espírito? Ele sai dessa loja e vai na casa do dono da loja. E lá ele fez uma artimanha para fazer com que esse dono da loja fosse lá na loja, né, para pegar a pessoa que estava furtando a loja. E ele fez isso, fez uma artimanha lá e conseguiu fazer com que a pessoa saísse. A pessoa saiu. Chegando na frente da loja, ele viu a luz acesa, o dono da loja, no caso. Né? E o dono da loja ficou com certo receio e gritou, né?
perguntando quem estava lá dentro, e acabou que essa pessoa que estava tentando furtar saiu, se evadiu do local e foi embora. E assim ele fez, digamos, uma boa ação. Assim ele começou o processo dele de renovação. E aí, legal, Edvaldo, que o cara, ele cheirava rapé, o dono da loja, né? Aí, o que ele fez? Ele mexeu no processo de nervo dele, né? Para que ele desse uma espirrada. Aí ele falou, opa, vou pegar meu rapé. Aí ele pediu o filho para ir. Aí a mulher, não, pede o menino, não, vai acordar o menino agora, vai você. Aí ele, vai você. Aí ele foi lá pegar o rapé, que não tinha nada a ver, ele só apenas fez com que ele sentisse a vontade de espirrar, né, para ir lá buscar o rapé, que era para encontrar os ladrões lá embaixo. Então, você vê que os espíritos, eles estão influenciando a gente de tudo quanto é lado. Mas também tem os bons, né? Que fica, ó, faz isso aí, uma furada, cara, sai fora, não sei o quê. Tanto é que ele fala, ó, isso aí vai dar cadeia, tu vai ser preso, não sei o quê. É muito legal. É bom por isso que a gente tem que ficar ligado, atento a tudo. É isso aí. O que os espíritos falam é que o que vale muito é a intenção, né? A intenção é que vale muito. É porque a gente acaba se cobrando em demasia, né? Porque temos as nossas dificuldades, temos as nossas paixões, e acaba que é natural, às vezes, atrairmos para perto de nós certos espíritos inferiores, às vezes tentando ainda alimentar mais ainda essas paixões em nós. Mas, assim, lembrando que vale, Deus sempre vai nos julgar, digamos assim, pelas nossas intenções. Então, se a gente tem a intenção de ser melhor, está se esforçando, continuemos apesar das dificuldades, né? Que os bons espíritos sempre vão estar do nosso lado. Lembrando que tem um espírito em missão ao nosso lado, que é o nosso guia espiritual, o nosso anjo guardião. Ele está em missão e é um espírito superior, é um espírito da segunda ordem. Então, ele está do nosso lado e ele está sempre tentando nos intuir a bons pensamentos, alimentando o que a gente já tem dentro de nós de coisas boas, de bons pensamentos. Então, eles estão sempre do nosso lado, eles vão sempre se miscuir, digamos assim, do nosso cotidiano. Bom, vamos para a pergunta 568, né? Que o tempo é voraz, né? Já está correndo para Dedéu ali. Os espíritos que têm missões a cumprir, as cumprem na erraticidade ou encarnados? Os espíritos respondem. Podem cumpri-las num e no outro estado. Para certos espíritos errantes, é uma grande ocupação. Né? Então, se ocupar em coisas boas já é uma missão. Né? Kardec vai falar nesse item aqui, eu esqueci de falar que é o título é... Deixa eu voltar aqui. Das ocupações e missões dos espíritos, né? Da segunda parte do mundo espírita ou do mundo espírita. Então, Kardec está estudando essa questão do mundo espiritual. O que acontece? Né? Como é que se processa as coisas? Né? Por isso que ele intitulou aqui das ocupações e missões dos espíritos, que da onde vem essa pergunta 468, né? Que os espíritos podem cumprir tanto na erraticidade, tanto no mundo dos espíritos, como aqui. Por que Kardec fala que é erraticidade? Erraticidade vai estar os espíritos da segunda ordem, que são os espíritos bons, e os espíritos da terceira ordem, que são os espíritos inferiores, que sou eu. Eu estou nessa situação. Já os espíritos puros, que no caso é, por exemplo, é o Cristo, ele já não se encontra nesse contexto que Kardec coloca como erraticidade, né? Então, ele vai estar sempre em missão ali, por exemplo, coordenando o nosso planeta, veio nos trazer exemplo, encarnando nesse planeta, né? Mas os espíritos podem ter missões tanto como encarnados como desencarnados. E aqui ele também fala, Kardec, em duas situações de missão. Uma situação de maneira geral, missão de maneira geral, e outra mais restrita, né, que a gente vai vendo no decorrer das perguntas. Alguém quer ler a 569?
Quer ler, Pedro? Leio, aí você comenta. Em que consiste as missões de que podem estar encarregados os espíritos errantes? E a resposta deles é a seguinte: são tão variadas que seria impossível descrevê-las. Além do que, não as podereis compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e não podeis penetrar nos seus desígnios. E aqui tem um comentário, né, do Kardec, que é bem interessante, que ele complementa na Revista Espírita, né, João? As missões dos espíritos sempre têm por objetivo o bem, estejam ou não encarnados. Eles são encarregados de ajudar no progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, de preparar os caminhos para alguns acontecimentos, zelar pelo cumprimento de algumas coisas. Alguns têm missões mais restritas e, de algum modo, pessoais ou locais, como assistir aos doentes, agonizantes e aflitos, velar por aqueles de quem se fizeram guias e protetores, dirigi-los como os seus conselhos ou pelos bons pensamentos que eles sugerem. Pode-se dizer que há tantos gêneros de missões quanto as espécies de interesse a vigiar, no mundo físico ou no moral. O espírito avança de acordo com a maioria com que realiza as suas tarefas. O espírito avança de acordo com a maneira com que realiza as suas tarefas. E eu creio que nessa revista espírita, Kardec fala que não existe nenhuma missão, depois você completa, de volta, nenhuma missão especial. Não tem um espírito que faça uma missão especial. O que ele faz é especial para ele, para o desenvolvimento dele. Esses que zelam por aqueles que fizeram coisas más com ele lá atrás, ele está fazendo para quê? Para se evoluir. Outros que dão conselhos é porque foram desaconselhados ou que desaconselharam. Então, pelo que eu entendi na Revista Espírita, Kardec diz que não existe missão especial para os espíritos. Cada um faz uma missão que lhe compete à evolução. Agora é com você, João. Oi, Edivaldo. Oi. Eu fiquei aqui um pouco em dúvida, nessa que fala assim, nesse mesmo trecho aí que o Pedro leu, seja no mundo físico, seja no mundo moral. Esse mundo físico que ele fala, é aqui a Terra? Isso. Uhum. E o mundo moral, e esse mundo moral é o comportamento de cada uma das pessoas, né? No mundo dos espíritos também. A gente pode considerar assim. Ok. Né? E pela resposta a gente vê que tem certas ocupações que a gente não tem condição de saber. Tem algumas que a gente já sabe através das perguntas e da pesquisa que Kardec fez. Esses espíritos, por exemplo, que se ocupam dos fenômenos da natureza, uns presidindo esses fenômenos, né, que vão sendo esses espíritos que presidem esses fenômenos da natureza, digamos assim, coordenam outros espíritos que são mais inferiores que eles, mas que acabam desempenhando um papel extremamente importante. E que essas ocupações já são uma felicidade para ele, é uma felicidade muito grande. Como a gente viu naquele exemplo anterior, né, para o espírito ele procurava se ocupar das coisas do cotidiano, né, ia no teatro, ele fala que ia na casa dos amigos, né, ia, digamos assim, ver os amigos, ver a conversa dos amigos ali. Então ele tentava ocupar o tempo dele, porque a ociosidade para ele, e como para muitos espíritos, era um sofrimento muito grande. Né? Não fazer nada é um sofrimento muito grande. Então ele tentava ocupar, assim, de maneira não muito instrutiva, dessa forma, né? Já para esses espíritos que se ocupam dessas questões, dessas missões, né, é um prazer muito grande. É até meritório, né, para eles, principalmente quando eles conseguem cumprir a missão da qual foram designados, né?
Claro que cada um de nós também cumpre de uma certa forma, ou digamos assim, de maneira mais restrita, uma certa missão, né? Como pais, como mães, como pessoas que estão dentro do seu local de trabalho tentando ser o melhor possível, e assim por diante, né? A gente pode generalizar na nossa sociedade como um todo. Em tudo acaba ocupando uma certa missão, né? Até aqueles que estão dirigindo cidades, países, estão ocupados de uma certa missão que é restrita ali, né? Claro que podem falhar, como a gente vai ver nas perguntas subsequentes, mas cada um cumpre o seu papel diante do progresso, né? Eu posso ler aqui em 70, Edivaldo? Pode. Os espíritos penetram, os espíritos penetram sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Percebem, os espíritos percebem sempre. Aí a resposta ele vem aqui falar assim: não, há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Eu não entendi esses instrumentos cegos. Uhum. Bom, é porque tem alguns espíritos, por exemplo, os fenômenos da natureza. Tem alguns espíritos que, digamos assim, os espíritos foram criados simples e ignorantes. E aí eles começaram o seu processo evolutivo. Chega num ponto tal, digamos assim, que eles ainda não chegaram na fase hominal, mas estão quase chegando lá. Muitos desses espíritos são usados nesses processos, né? Nos processos da natureza. São os elementares, né? Eu vou Também. tentar. Eugênio das Flores. Espera aí, só, a gente está na 570, né? Eu vou trazer um exemplo para vocês aqui. Aqui está na Revista Espírita de 1860, no mês de março, intitulado Gênio das Flores, sessão de 23 de dezembro de 1859. O média senhora Boyer. Eu não sei se é essa a pronúncia. Sou Etânia, um dos espíritos que preside a formação das flores, a diversidade de seus perfumes. Sou eu, ou antes somos nós, pois somos muitos milhares de espíritos que ornamos os campos, os jardins, que damos ao horticultor o gosto pelas flores. Não lhe poderíamos ensinar a mutilação, e por vezes pratica, mas lhe ensinamos a variar seus perfumes, a lhes embelezar as formas tão graciosas já. Contudo, é principalmente para as flores abertas, naturalmente, que se volta toda a nossa atenção. A estas prodigalizamos mais cuidados ainda. São as nossas preferidas. Tudo quanto só necessita de auxílio. Eis porque delas cuidamos melhor. Também somos encarregados de espalhar os perfumes. Levamos ao exilado a lembrança da pátria, fazendo entrar em sua prisão um perfume das flores que ornavam o jardim paterno. Para aquele que ama, e ama realmente, levamos o perfume das flores ofertadas pela noiva. Ao que chora, uma lembrança dos que se foram, fazendo desabrochar em seus túmulos as rosas e violetas que lembram as suas virtudes. Qual de nós não nos deve essas emoções suaves? Quem não estremeceu ao contato de um perfume amado? Penso que estejais admirados, ouvindo-nos dizer que há espíritos para tudo isso. Contudo, é pura verdade. Jamais encarnamos e talvez jamais
e talvez jamais encarnaremos em vosso meio. Entretanto, alguns já foram homens, mas pouco entre os espíritos, 2 elementos. Em vossa terra, nossa missão nada é. Progredimos como vós, mas é principalmente nesses planetas superiores que somos felizes. Em Júpiter, nossas flores emitem sons melodiosos e formamos as moradas aéreas, das quais só os ninhos de colibris vos podem dar uma pálida ideia. Pela primeira vez vos farei descrição de algumas dessas flores, não apenas magníficas, mas sublimes e dignas dos altos espíritos aos quais serve de morada. Adeus, que o perfume da caridade vos anime. As próprias virtudes têm seu perfume. Aí, Kardec vai conversar com São Luís a respeito dessa mensagem aqui, né? E pergunta sobre o gênio das flores. A sociedade foi em 30 de dezembro de 1859, pelo médium Rose. Outro médium que... Esse médium é interessante a história dele também. Esse médium aqui, ele recebia as mensagens de São Luís, do Espírito de verdade. Esse médium aqui recebia. A São Luís. Outro dia, tivemos uma comunicação espontânea de um espírito que disse presidir as flores e seus perfumes. Há realmente espíritos que podem ser olhados como gênios das flores? Essa expressão é poética e bem aplicada ao caso, mas a bem da verdade seria defeituosa. Não deveis duvidar que o espírito, por toda a criação, preside apenas ao trabalho que Deus lhe confia. Assim deve ser entendida essa comunicação. Esse espírito chama-se Etânia. Como tem um nome, se jamais encarnou? É uma ficção. O espírito não preside de maneira particular a formação das flores. O espírito elementar, antes de passar à série animal, dirige sua ação fluídica para a criação vegetal. Esse ainda não encarnou, não age senão sob a direção de inteligências mais elevadas, que já viveram bastante para adquirir o conhecimento necessário de sua missão. Foi um desses que se comunicou. Ele vos fez uma mistura poética da ação de 2 classes de espíritos que atuam na criação vegetal. Bom, aqui é um exemplo que ele traz, é um exemplo que traz, no caso desse espírito em particular, né? Então, esse espírito era dirigido por outros, né? Que é a resposta aqui da 570, né? 570. Divaldo, Oi. o que eu entendo da 570, né? Quando se trata de espírito, nesse caso, quando a gente usa o termo espírito, é porque a gente já é hominal. Então, quando falam que alguns são cegos, né, não sabem porque o que tem que executar, é como se estivesse fazendo aquela coisa no automatismo, não tendo sentido nenhum, não tem entendimento daquela ação. Vamos supor, um exemplo aqui, 2 médios, né? Um tem a mediunidade e já está trabalhando com o intuito de se promover moralmente, sabe que aquilo é algo que vem ajudá-lo a ser um aprendiz, vem trazendo exemplo para que ele evolua. O outro age como se aquilo fosse um dom e acha que ele é um super poderoso por ter essa faculdade de mediunidade. Então, esse é um instrumento cego, porque ele não sabe como usar a mediunidade. Eu entendi nesse sentido, essa questão. Nesse caso aqui, principalmente que eu trouxe o exemplo aí desse espírito, né? Então, porque tem muitos espíritos que acabam atuando em certos fenômenos sem assim eu saber direito, né? Mas como ele fala que ele preside, né? Lembra da mensagem que ele preside a formação das flores? Aí o São Luís fala, não é bem assim que ele preside, mas ele ajuda, ele é orientado, digamos assim, por outros espíritos mais superiores, que já adquiriram um certo conhecimento no assunto. Nesse sentido que ele fala também.
Ele é um auxiliar, não é? Por exemplo, não é, Edivaldo? Ele é um auxiliar dos outros. Isso, é isso mesmo. Ele acaba sendo auxiliar. Vamos para 571. Né? Alguém quer ler a 571? Só os espíritos elevados desempenham missões? Aí os espíritos respondem. A importância das missões guarda a relação com as capacidades e com a elevação do espírito. O estafeta, que leva um telegrama, também desempenha uma missão, embora bem diversa da de um general. Você quer comentar? Não, prefiro que você comente. Aqui, ó, é um outro exemplo que os Espíritos nos trazem sobre aquela questão que eu levantei sobre que Kardec fala dessa missão no sentido geral, né, e essa missão mais restrita, né? Então, Kardec está perguntando assim, se é somente os espíritos superiores que executam missões? A resposta vem falar que não. Os espíritos inferiores também assim executam, né, missões, como ele traz o exemplo que é muito interessante, né, dessa questão o estafeta que leva um telegrama ao seu destinatário também desempenha uma missão, né? Por isso que eu citei o exemplo do nosso trabalho do cotidiano, né? Até no nosso trabalho a gente está executando uma certa missão, né? Se tivermos uma boa conduta, e acaba que a gente vai sendo exemplo também para outros, né? Outros vão sendo exemplo para nós, né? Nesse sentido que ele traz essa resposta. Alguém mais quer comentar? A Sandra quer falar. Quer falar, Sandra? Ela saiu da reunião. Então vamos dar continuidade. Edivaldo, às vezes a gente usa o termo espírito missionário, mas é só uma questão didática, né, para a gente facilitar. Porque, como bem colocado aqui, missão todos nós temos, as nossas, né, menores ou maiores, mas todos temos. Aí a gente às vezes refere só um espírito em missão, mas é de uma forma geral, quando a gente está colocando, né, esse espírito missionário, aquele que vem por uma coletividade, para algo mais complexo, mais abrangente, mas né, que fica claro aqui que todos nós temos as nossas missões. Como você bem colocou, né? Enquanto pai, mãe, irmão, amigo, a gente tem as nossas missões. É isso mesmo. Essa questão aí, que é isso que Kardec fala, né? De uma missão mais restrita e outra mais ampla, né? Por exemplo, se a gente pegar o exemplo de Kardec, Kardec desempenhou uma missão grandiosa, né? E como está o exemplo aqui, né? Ele era, digamos assim, era o general, né? Ele foi incumbido para aquela missão para não ter falhas. Né? E a gente pode ter missões que a gente pode falhar nelas, né? Mas no caso dele era para não ter falhas, né? E foi muito bem feita, né? A Sandra retornou, Edivaldo, acho que ela ia falar, né? Não, eu apertei por engano. Ah, ok. Aí caiu a conexão, desculpa. Sem problema não. Alguém lê a 572? A missão de um espírito lhe é imposta ou depende de sua vontade? A resposta: ele a pede e fica feliz em obtê-la. Você quer comentar, Rodan? A resposta é bem sintética, né? Uhum. Eu creio que todo espírito ele tem uma missão, porque senão ele vai ficar sem atender a finalidade, né, do espiritismo. Qual a nossa intenção? O espiritismo é exatamente essa continuação, né? Consertar, corrigir aquilo que ficou mal feito. Então,
O que ele diz aqui é que o próprio Espírito ele pede, né? Uhum. Para ele encarnar, né? Numa missão. Agora depende do grau de evolução, né? Porque às vezes ele não é merecedor da sua missão, né? Ele pode pedir um encargo e esse fardo for muito pesado para ele, né? Isso. Então, eu acho que ele pede, primeiro, tem que pedir, tem que receber uma missão de acordo com o seu merecimento, né? E eu creio que ele sempre vai receber uma missão. Pode até ser uma missão fraca, né? Porque senão ele vai ficar sem, vamos dizer assim, nós temos que ter a essência, acho que, do Espiritismo, é você poder corrigir ou revisar alguma coisa, né? Espiar. Então é isso. Acho que alguém levantou a mão, né? Quem foi que levantou primeiro? E seguindo aqui, abaixo, eu acho que é a segunda pergunta e resposta, Edivaldo, assim, ó. A mesma missão pode ser pedida por vários espíritos? Aí vem a resposta, sim, frequentemente. Há vários candidatos, mas nem todos são aceitos. Uhum. Foi o Pedro que tinha levantado a mão também? Não? Bom. Eu só queria comentar que eu não sei se tem a ver, Edvaldo, essa questão aí quanto ao espírito, na questão 571. A missão imposta pelo espírito, ele pede, ele tem, né? Ele pede. Aí diz que ele a pede e fica feliz de obtê-la. Aí a gente vai, não sei se está correto o meu raciocínio, mas na questão 258, né? Quando o espírito faz a escolha, né? Das suas missões, vamos dizer assim, na Terra, né? Quando ele vai reencarnar, nem todos, é claro, né? Mas aqueles merecedores, e que tem consciência disso, ele é chamado a escolher qual o gênero de suas provas que ele vai passar aqui, que na verdade são missões também. Eu acho que mais ou menos isso. E, nesse caso, ele fica feliz quando ele recebe aquela missão que ele pediu, aquela prova que ele quer passar, aquele gênero, não é prova, mas o gênero das provas que ele quer passar. Né? Eu acho que aí tem alguma coisa a ver sobre isso aí. Beleza. Sim, ele vai falar também nesse sentido, mas também a gente não pode esquecer que ele fala também da questão no mundo espiritual, né? Como ele está falando do título lá, ele fala dessa questão do mundo espiritual, que os espíritos pedem missão, né? Como falou a pergunta aí, pode a mesma missão ser pedida por vários espíritos? Né? Eles pedem missão, mas nem todos são aceitos nessas missões. Tanto do físico como do moral, né? Como na questão anterior. Isso, nem todos. Então a gente vê que o espírito ele tem que mostrar, digamos assim, ele tem que mostrar aquela vontade de querer fazer também. Ele precisa querer fazer também. Como a gente vê, por exemplo, a gente faz a leitura das mensagens do Céu e Inferno, da segunda parte, a gente vê que mesmo aqueles espíritos endurecidos, eles precisam mostrar vontade e resignação, né? Mas também arrependimento. Eles precisam se arrepender para poder, um arrependimento sincero, para poder eles buscarem a sua felicidade através de várias situações, né? Então aqui o espírito pode pedir aqui, pode, né? Mas depende muito se ele vai ser aceito ou não naquela missão que ele está pedindo, né? Que às vezes realmente vai muito mais além do que as próprias forças, né? E ele às vezes não conseguiu perceber isso, mas vai muito mais além. Para 573. Alguém quer ler? Eu posso ler, Edvaldo. Por favor. 573, a Magda leu o anterior, 572A. Aí passa para 573, né? Que ela já leu lá, né? Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar suas instituições por meios diretos e materiais,
mas as missões não são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encandeia na natureza ao mesmo tempo, e o espírito se depura pela encarnação. Também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão nesse mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Nesse caso aqui, todos nós viemos com uma missão. Eu vou ser professora, o outro vai ser pai, o outro vai ser filho, o outro vai ser o governador do mundo, vai ser presidente da República. E também tem a viúva que teve o óvulo, né? Que ela teve a missão de pegar o único dinheiro que ela tinha e colocar lá nas ofertas. E cada um sabe a força que isso vai dar. E nós temos que fazer o máximo para que isso seja cumprido da melhor forma possível, para poder não cair na questão 572 em relação às penas futuras. Então, se cada um daqui vem com a sua função e tenta trabalhar da melhor forma possível para poder se depurar as imperfeições, o egoísmo, o orgulho, a luxúria, a maledicência, a inveja, se a gente conseguir melhorar essas imperfeições, nós já vamos ser vencedores. Já podemos dizer que nós evoluímos um pouquinho. Então, toda missão, a missão foi dada. Da forma que vai ser cumprida, vai depender do nosso livre-arbítrio. Nós que vamos escolher o caminho e a forma de desenvolver essa missão. É isso mesmo. Então, os espíritos aqui vieram nos trazer essa informação de que as missões podem ser gerais e mais ou menos importantes. Ou pode ser de maneira restrita, aí, como a Cida citou, né? Cada um desempenha o seu papel, né? Porque se a gente vai olhar pela generalidade da resposta, eles falam que os homens ajudam no progresso social, né? Ajudam no progresso do próprio homem também, né? Então, no progresso, como ele coloca, no progresso das próprias instituições, né? Conforme a gente vai se melhorando, moralmente falando, vai ser natural, vai ser um processo natural. As nossas instituições que temos em nossas cidades, elas, consequentemente, vão ser habitadas por pessoas melhores também, né? E, consequentemente, teremos leis mais justas em prol de todos, né? Enquanto tivermos nessa situação de alimentarmos o nosso próprio egoísmo, a nossa vaidade, o nosso orgulho, né? Que acaba que as instituições, da qual tem pessoas com certas missões também, que a gente vê que vai para um caminho, digamos assim, errado, né? São representadas por pessoas que são como nós, ainda cheios de defeitos, né? Então, assim, vai ser um processo bem natural. Conforme a gente vai se melhorando, os espíritos vão se melhorando, naturalmente vai reencarnando pessoas melhores, naturalmente vai ter nessas instituições pessoas também melhores. E assim vai ser o progresso, né? Mas cada um desempenhando a sua missão, seja ela geral ou restrita. A 574. Qual pode ser na Terra a missão das criaturas voluntariamente inúteis? Há efetivamente pessoas que só para si mesmas vivem e que não sabem tornar-se úteis durante sua voluntária. Não sabem tornar-se úteis ao que quer que seja. São pobres, seres dignos de compaixão, porquanto espiarão durante sua voluntária inutilidade, começando-lhe muitas vezes já neste mundo o castigo, pelo aborrecimento e pelo desgosto que a vida lhes causa. Não vai dar tempo de ler, mas tinha vou só mostrar rapidamente para vocês aqui, onde vocês podem ler depois. Vai estar no Céu e Inferno, como tem outras comunicações que estão no Céu e Inferno na segunda parte, que é muito interessante.
O título é Um Espírito Aborrecido, né? E ele vai falar sobre a inutilidade que foi a última reencarnação dele, como ele se encontra no mundo espiritual, né? Peraí. Por exemplo, essa primeira pergunta aqui. O que vos leva a pedir a prece? Que parecia um espírito espontaneamente pedindo prece, né? Ele responde, estou cansado de vagar sem objetivo. Ele vaga sem objetivo. Aí pergunta, há muito tempo que estás nessa posição? 180 anos aproximadamente. O que fizeste na Terra? Nada de bom. Né? Então, aqui ele traz um relato bem interessante de que ele encontrou no mundo espiritual por ele não ter feito, digamos assim, nada de bom na última existência dele. Qual que era a pergunta mesmo que a gente estava? 74. Para quem é 74 agora? Né? Aí, aquilo lá vai entrar um pouco nessa resposta aqui. Vamos lá, 574A. Uma vez que lhes fora facultada a escolha, por que preferir uma existência que nenhum proveito lhes traria? Entre os espíritos também há preguiçosos que recuam diante de uma vida de labor. Deus consente que assim procedam. Mais tarde compreenderão à própria custa os inconvenientes da inutilidade a que se voltaram, e serão os primeiros a pedir que se lhes conceda recuperar o tempo perdido. Pode também acontecer que tenham escolhido uma vida útil e que hajam recuado diante da execução da obra, deixando-se levar pelas sugestões dos espíritos que os induzem a permanecer na ociosidade. Tem um outro exemplo também, que está no Céu e Inferno, agora eu não lembro o título, não lembro o nome, mas é mais ou menos isso daqui, fala de um espírito que está nessa ociosidade no mundo espiritual, e na reencarnação anterior, na última reencarnação, esse espírito que tinha sido uma mulher, e tinha filhos, e tinha marido, e aquela vida que ela tinha ali, que gerava muito tédio. E Kardec até pergunta, mas por que ela estava com esse tédio? O que aconteceu? Numa reencarnação anterior a essa que eu comentei, ela ficou no monastério, nessa vida mais ociosa de contemplação, sabe? E ela tinha já essa tendência. Né? Ela voltou para o mundo espiritual e continuou. Aí ela pediu, como fala aqui, muitos espíritos pedem, né? E ela pediu que tivesse uma vida útil, né? Até para ela tentar progredir mais, e acabou que ela não aproveitou. Tanto que Kardec fala até para ela no final do diálogo, para ela fazer uma prece. Ela diz que não consegue. Ele pergunta, mas por quê? Ela responde assim, porque cansa. Olha a resposta dela, porque cansa. Né? Alguém quer ler 575? Eu posso ler. Ó, pode ler, Rita, eu já li. Tá. Eu acabei já, mas tudo bem. As ocupações, 575. As ocupações comuns mais nos parecem deveres do que missões propriamente ditas. A missão, conforme a ideia associada a esta palavra, tem um caráter de importância menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Deste ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem realmente uma missão na Terra? Pelas grandes pelas grandes coisas que realiza, pelo progresso a que conduz os seus semelhantes. Isso é muito exemplo para nós aqui do Oswaldo Franco, né? O trabalho que ele faz, é bem assim uma missão mesmo, né? Muitos outras pessoas, palestrantes que fazem parte de obras sociais, que fazem grandes trabalhos, que são, conforme ensina aqui, né, missionários, verdadeiramente ditos, né? É isso. Eu vejo também, sabe, uns trabalhos voluntários.
as pessoas que se dedicam aí quando tem grandes incêndios, a fome, nessa pandemia mesmo, ou vários grupos se reuniram e trabalharam em prol dos irmãos que estavam sem emprego, sem salário, sem casa, muitos ainda morando embaixo de ponte, em lonas. Eu acho que isso aí é uma missão, porque não é qualquer um que dá conta de ver um irmão numa situação dessa e conseguir realizar alguma coisa. Então, o trabalho voluntário nesse sentido também é uma grande missão. É isso mesmo. A gente vai ver também, nas próximas perguntas, que muitas das vezes as missões não são programadas, digamos assim, no mundo espiritual. Porque vai depender da condição de cada um, da predisposição àquilo. Às vezes a pessoa reencarnou não destinada, digamos assim, a uma certa missão. Mas ela começa a se predispor àquilo, né? E os bons espíritos naturalmente começam a lhe rodear, né? E começam a alimentar aquela ideia. E ele começa ali uma missão. Né? Claro que também é um diálogo entre esses espíritos e essa pessoa que está reencarnada, principalmente durante o sono, né? No momento de emancipação da alma. A gente vai ver, mas está mais na frente essa pergunta e a resposta dessa pergunta. A 576 é a última pergunta, né, Ana? A 576? Isso, a última. Bom, a 576 fala o seguinte: foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem... essa pergunta aqui. Eu confundi, pensar que ela estivesse mais na frente. Foram predestinados a isso antes de nascerem os homens que trazem uma missão importante? Têm dela conhecimento? Algumas vezes, sim. É, porém, mais comum que o ignorem. Baixando a terra, colimam apenas um vago objetivo. Depois do nascimento e de acordo com as circunstâncias, é que suas missões se lhes desenham à vista. Deus os impele para a senda onde devam executar os desígnios. A gente pode trazer aqui a questão de Kardec, né? No começo ele era o Hippolyte Léon Denisard Rivaillon. Ele era um professor, né? Ele não tinha conhecimento da missão que ele estava, digamos assim, vou usar a palavra predestinado, né? Depois que ele foi conhecendo o conteúdo da missão em si, que ele se viu envolto nessa missão, que ele compreendeu melhor o seu papel ali, né? E os espíritos falando sobre isso também. Mas antes ele não tinha conhecimento disso. Então, ele fala que algumas vezes esses espíritos até sabem, alguns sabem, mas em sua grande maioria não sabe. Quando baixa a terra, colima um vago objetivo, como eles colocam aqui. Bom, como a gente está nos minutos finais, alguém queria comentar alguma coisa? Eu quero. Pode comentar. Em relação à questão de missões, né, com essa questão 575, e as meninas bem colocaram aí das grandes missões de trabalhos voluntários, essas coisas. E aí, junto com essa 576, que às vezes essa missão vai se desenvolvendo com o tempo, eu conheço um casal que eles já têm 3 filhos, e aí eles adotaram mais 3, que eram filhos de uma tia do rapaz. Então, para mim, isso foi uma missão que desenvolveu a partir... Foi acontecendo essa missão, né? Eles vieram, com certeza, a intenção desses espíritos que encarnaram com essa mãe não era a mãe não conseguir criá-los, ela conseguia educá-los, mas aí, nesse desenrolar, não aconteceu, não foi possível, e eles acolheram essa missão para eles. Então, para mim, essa é uma grande missão que se opera, vai trazer um progresso, né, para esses espíritos, e uma ajuda, né, é uma contribuição para o bem. E como disse na questão 569, né, as missões dos espíritos têm sempre o objeto do bem, né? Então, é um bem muito grande que esse casal está fazendo, está operando para a vida dessas 3 crianças. É isso mesmo. Até porque os espíritos que se imiscuem no mal, digamos assim, não estão em missão.
estão numa ocupação, que é diferente, né? Mais alguém? Eu estava lembrando aqui daquela passagem do filme Nosso Lar, onde o mentor chama André Luiz, chama aquela senhora para conversar, como falar a respeito da inutilidade, né, do mundo espiritual, né? E ela quer visitar os filhos, né? Mas ela não tem métodos para isso. Então, assim, o trabalho, ele é necessário para a gente. Então, assim, tanto lá como aqui, né? Se a gente não tem trabalho, que mérito que a gente pode querer ter? Né? Então, aquilo ali, para mim, foi um exemplo que ficou marcante. Então, muitas vezes, a gente faz corpo mole para certas coisas e a gente tem que fazer, assim, a gente tem que ter nossa disposição e nossa boa vontade. Senão, na hora que fizer algum mérito, não tem. Isso ficou bem real ali, foi bem esclarecido. É isso. É o famoso bônus horas, né? Pois Que a gente está aqui tentando aumentar a nossa conta para gastar os bônus horas lá no mundo espiritual. É isso mesmo. Então, a gente viu o exemplo de espíritos que tiveram uma certa ociosidade na sua reencarnação e continuam com essa ociosidade no mundo espiritual, né? Então, a gente percebe que realmente a vida só continua, né? Então, as suas próprias paixões, as suas boas tendências também, só são uma continuidade. Ele retorna ao mundo espiritual com aquilo que ele sempre alimentou. Se foi uma vida ociosa, ele continua com uma certa ociosidade. Claro que ele depende dele em querer mudar. Você vai sempre depender do próprio espírito, né? A gente, como foi citado em vários exemplos aí, o trabalho sempre dignifica o homem, né? Então, o próprio espírito, ele vê a necessidade de colaborar, de trabalhar, como o próprio crescimento também, né? O conhecimento ajuda bastante, mas a necessidade do trabalho contínuo sempre, né? Eu gostaria de encerrar com uma leitura de um pequeno parágrafo, pequeno não, um pouquinho. Bom, está no Céu e Inferno, no capítulo 2, dos Espíritos Felizes, o título é Condessa Paula. Para quem quiser ler depois, é bem interessante. Ela vai falar um pouco da última reencarnação dela, que ela teve a prova da riqueza e ela conseguiu superar essa prova. E ela traz o exemplo dela, de como foi, né? Porque em outras reencarnações ela pediu muito trabalho e certas dificuldades como forma de aprendizado. E ela sempre saiu feliz dessas provações e expiações que ela teve, para ela se preparar para essa última, que era a prova da riqueza, que ela comenta que é uma das mais difíceis. É a prova da riqueza, ela comenta. Mas ela fala o seguinte sobre a questão das ocupações, né? As ocupações, posto que isentas de fadiga, que foi a primeira pergunta desse tema, da qual a gente está estudando, que agora eu não lembro qual era o número da pergunta. Então, o espírito não entra em fadiga, ele não cansa. Quem cansa é o corpo físico, mas o espírito não. Então, ocupações, posto que isenta de fadiga, revestem-se de perspectivas e emoções variáveis e incessantes pelos mil incidentes que lhe filiam. Tem cada qual sua missão a cumprir, seus protegidos a velar, amigos terrenos a visitar, mecanismos na natureza a dirigir, almas sofredoras a consolar. E é o vai e vem, não de uma rua a outra, porém de um mundo a outro, reunindo-nos, separando-nos para novamente nos juntarmos, e reunindo-nos em certo ponto, comunicamo-nos o trabalho realizado, felicitamo-nos pelo êxito obtidos, ajudamo-nos mutuamente, nos assistimos nos casos difíceis. Finalmente, asseguro-vos que ninguém tem tempo para enfadar-se por um segundo que seja. Presentemente, a terra é o nosso magno assunto
das nossas cogitações, que movimento entre os espíritos, que numerosas falanges aí afluem, a fim de auxiliarem o progresso e a evolução. Dizer-se-ia uma nuvem de trabalhadores a destrinçarem uma floresta, sobre as ordens de chefes experimentados, abatem uns os troncos seculares, arrancam-lhe as raízes profundas, desbastam outros o terreno, amanham estes a terra, semeando, edificando aqueles a nova cidade, sobre as ruínas carunchosas de um velho mundo. Nestes comenos reúnem-se os chefes reúnem-se os chefes em conferências e transmitem suas ordens por mensageiros em todas as direções. A terra deve regenerar-se em dado tempo, pois é importante que os desígnios da providência se realizem, e assim tem cada qual o seu papel. Não me julgueis simples espectadora dessa grande empresa, o que me envergonharia, uma vez que todos nelas trabalham. Importante missão me é afeta, e grandemente me esforço por cumpri-la o melhor possível. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo na vida espiritual. E ficais certos de que minha última existência, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si mesmo só e tanto suficiente. Aí depois ela vem falando sobre as existências anteriores, mas é interessante ela falar essa questão das ocupações, né, que os espíritos se reúnem em qualquer lugar, que vão conversar sobre suas missões, um ajuda o outro nas missões mais difíceis, e é um contínuo e mútuo trabalho, né, incessante, que Deus concede a todos nós. Agradeço a atenção de todos e a paciência com que tiveram na tarde de hoje. Alguém gostaria de fazer a prece final? Eu posso fazer, eu faço. Pode? Então, que nesse momento, todos nós agradeçamos a Deus pela oportunidade do estudo, do esclarecimento em torno desse livro, que, como falou Kardec, tem a doutrina como um todo. Nós queremos agradecer a esse espírito que foi Allan Kardec, que com muito esforço cumpriu sua missão e nos trouxe o Consolador prometido para nos ajudar em nosso próprio progresso, para nos mostrar que a dificuldade da qual passamos, a depender do nosso olhar diante dessas dificuldades, encontraremos a felicidade, não aqui, mas na vida espírita da qual é a nossa realidade. Sintamos cada um de nós em nosso lado a nos abraçar, aquele da qual o Criador nos designou, que é o nosso guia espiritual ou anjo guardião, da qual desempenha uma missão, e que possamos nos esforçar para sempre ouvi-lo dentro de nossas possibilidades. Também agradeçamos aos bons espíritos que também tentam nos ajudar. Rogamos, Senhor, pelos nossos parentes e amigos, pelos dirigentes de nosso país, pelas pessoas que passam dificuldades, sejam elas quais forem, mas também rogamos por esses que observaram o nosso estudo, que nos escutaram,
que possam sair mais reflexivos da tarde de hoje, de nosso pequenino estudo. Que eles possam ir buscar a sua felicidade, que eles compreendam que também têm oportunidades de saírem de seu próprio sofrimento, mas que a tua paz e o teu amor envolva nossos corações, que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Edivaldo. Obrigada a todos pela Obrigado, participação. Edivaldo, mais uma vez, pelas dicas da Revista Espírita, e que todos tenham uma maravilhosa tarde. Fiquem com Final Deus. de semana para Obrigado. Bom final de semana a A todos. todos. Tchau, gente. Fique com Tchau, Deus. gente. Até o próximo sábado. Tá. Pode finalizar a gravação, né, Dalton? Onde é que finaliza? Sei não. Tem que aprender. Ah, tá aqui. Interromper a gravação.